Ô galera, tudo bom? Estamos de volta aqui na Torre de Vigia com uma passagem bíblica no livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. O Senhor Jesus reuniu os discípulos e disse assim, que havia um homem chamado Lázaro que vivia na porta de um homem rico, mendigando, precisando de ajuda, mas esse homem rico nunca o ajudava. E aí houve um fato muito interessante, e essa passagem ele vem falar sobre o que acontece após a morte, e essa passagem bíblica ela é interessante por quê? Porque ela mostra quando a pessoa morre, quem é que vem buscar ela, e também se a pessoa vai ter a consciência, entendeu? Das coisas que acontecem, se ela vai ter lembrança das coisas que aconteceu na vida dela. E também para onde a pessoa vai, quando ela não entrega a vida para o Senhor Jesus, como ela não reconhece Jesus como o único Salvador. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, não existe outro caminho, só existe esse caminho. Está me entendendo? Só que as pessoas relutam e não querem. E Jesus contou esse fato, porque alguns teólogos dizem que isso foi uma parábola ou uma história, mas na verdade isso aconteceu em Israel. E Jesus estava mostrando para os discípulos o que acontece quando a pessoa falece. Então ele contou dois casos, Lázaro e o rico. Aí a Bíblia fala aqui no livro de Lucas, no versículo 22, ele fala assim, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quer dizer, quando o mendigo morreu, aqui já tem um detalhe, quem é que veio buscar o mendigo? Os anjos. Os anjos veio buscar. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, quem é que vem te buscar? Os anjos. E aí ele fala assim, e morreu também o rico, e foi sepultado. E o rico lá no inferno ergueu os olhos, e estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe nas águas a ponta dos seus dedos, e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Quer dizer, o rico morreu e foi para um lugar chamado inferno, e ele estava lá vivendo em tormento. E lá você vê que ele sentiu sede. Jesus relata isso. O rico sentiu sede. Então, lá nesse lugar, as pessoas vão sentir as coisas. Elas pensam que não, que quando elas vão partir desse mundo, que elas vão morrer, vai se acabar tudo, não vai ter conhecimento de nada. Mas a Bíblia mostra que vai ter, porque a Bíblia diz que o rico teve sede. Ele teve sede. E aqui na sequência ele diz mais. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora aí está consolado, e tu em tormento. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de que, se quiseres passar daqui para aí, não pode, e nem tampouco os de lá passará para cá. Quer dizer, Lázaro estava no seio de Abraão, no paraíso, não poderia ir para um lugar de tormento, porque uma vez você sendo salvo, você vai ser salvo. Não tem como você perder a sua salvação. E uma vez você indo para o inferno, não tem como você sair de lá. Quem está falando isso é a palavra de Deus. E aí outro relato que Jesus trouxe, algo interessante, foi da lembrança. Que as pessoas vão ter lembrança, porque está escrito aqui na palavra. Olha o que ele diz assim. E ele diz, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Quer dizer, o rico virou para Abraão e falou, olha, manda alguém lá falar com os meus irmãos, entendeu? Que existe esse lugar, e que esse lugar é um lugar de tormento. Quer dizer, quando nós falamos para os nossos irmãos, ou quando nós falamos para os nossos amigos, ou quando nós falamos para os nossos familiares que existe esse lugar, muitas das vezes as pessoas não acreditam, elas não creem. Mas Jesus, falando desse fato que aconteceu em Israel, ele relata e ele mostra. Por isso que é interessante, meu amigo, minha amiga, você ler a palavra de Deus, para que você venha ter o quê? O conhecimento das coisas, dos fatos, de que vão acontecer. Quando você fechar os seus olhos, você partir desse mundo, você vai ter a lembrança assim, porque esse homem rico que estava em tormento, ele lembrou dos irmãos, ele lembrou que os irmãos dele também vivia como ele vivia, naturalmente era igualzinho, entendeu? Fazia pouco caso de ajudar as pessoas. E aí ele não queria que os irmãos perdessem a salvação, queria que alguém fosse lá. Mas Abraão falou, olha o que Abraão falou para ele, olha só. E disse Abraão, tem Moisés e os profetas,
ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com ele, eles arrepender-se-ão. Porém Abraão disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão que algum dos mortos ressuscite. Quer dizer, quando ele fala Moisés e os profetas, ouça-nos, é quando uma pessoa chega para você e fala que esse lugar existe, e que existe o inferno e também existe o paraíso, a salvação. Entendeu? É quando ele fala que ele, aqui no caso, ele botou o nome de Moisés e dos profetas. Mas Moisés hoje não está mais vivo, né? Moisés já foi para a glória. Então hoje quem são os profetas? São os homens que. São as pessoas que anunciam o Evangelho. Por exemplo, estou anunciando para você. É como se eu fosse um profeta, anunciando para você que se você entregar sua vida para Jesus, quando você fechar os seus olhos, os anjos vão vir te buscar. Mas anuncio também que se você virar as costas para essa palavra, para as costas para Jesus, você vai para esse lugar onde o rico foi, que é um lugar de tormento. E aí fica o seu critério de você fazer a sua escolha. Porque a Bíblia mostra que quando você morre, você tem sim o conhecimento. Fica tudo aqui, ó, na sua cabeça. Você sabe tudo o que está acontecendo. Tanto você no paraíso como você no inferno. E você também lembra de todas as coisas que você fez, de tudo aquilo que você plantou nesse mundo. Porque naquele grande dia você vai estar diante de Deus e não vai ser nada vai ficar oculto. Porque a própria Bíblia diz que nada que esteja oculto que não venha a ser o que? Revelado. Quer dizer, tudo naquele grande dia vai ser revelado e aí você não vai ter como esconder nada. Um forte abraço para você, tudo de bom, que Deus abençoe a sua vida e nós vamos voltar numa próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus.